Meika Jordan nasceu em 11 de dezembro de 2004, na cidade de Calgary, na província de Alberta, no Canadá. Ela era filha de Spencer Jordan e de Kyla Gutman, e também tinha 4 irmãos. Os pais de Meika se separaram quando ela ainda era bem pequena, e mais tarde ambos encontraram novos parceiros. Kyla conheceu e se casou com Brian Woodhouse. Já Spencer conheceu uma mulher chamada Mary Magoon, com quem passou a morar junto. Por conta dessa separação, a guarda de Meika foi compartilhada, mas ela passava a maior parte do tempo na casa de sua mãe. De acordo com familiares e pessoas próximas, Meika era uma garotinha alegre que gostava de brincar e adorava os animais. Ainda, de acordo com eles, a menina gostava muito de cantar e dançar. No dia 10 de novembro de 2011, Meika foi para a casa do seu pai e madrasta para passar alguns dias. A menina deveria retornar para a casa da mãe no dia 12 de novembro, mas o pai dela ligou para Kyla e disse que gostaria de ficar com Meika por mais alguns dias, ao passo que Kyla concordou. Quando foi no dia 13 de novembro, o 91 recebeu uma ligação vinda da casa de Spencer Jordan, o pai de Meika. Do outro lado da linha estava Mary Magoon, a madrasta da menina, que parecia desesperada. Mary falava o tempo todo que Meika havia sofrido um acidente, que ela havia caído da escada e estava muito machucada. A menina foi levada às pressas para o hospital, e lá a equipe médica que fez o atendimento dela notou algumas inconsistências na versão do pai e da madrasta. De acordo com Spencer e Mary, Meika estava brincando próximo à escada, quando acabou caindo pela mesma. No entanto, os ferimentos que haviam no corpo da menina não correspondiam com uma queda na escada. O cabelo de Meika estava emaranhado e faltavam tufos, como se alguém tivesse puxado com muita força. Haviam diversos hematomas por todo o seu corpo, e uma queimadura cobria a palma de uma de suas mãos. Além disso, ela sofreu graves lesões abdominais, que inclusive atingiu os órgãos internos, mas os piores ferimentos foram na região da cabeça. Os médicos fizeram de tudo para salvá-la, mas infelizmente, no dia seguinte, 14 de novembro, Meika não resistiu aos ferimentos e faleceu. Kyla Gutman, a mãe da menina, e demais familiares ficaram arrasados ao saberem da notícia. Kyla começou a pensar que se ela não tivesse permitido que a filha ficasse mais alguns dias na casa do pai, ela ainda estaria viva. A mulher meio que começou a se sentir culpada e acreditava que se tivesse feito diferente, esse acidente poderia ter sido evitado. Mas o que Kyla não sabia era que, na verdade, não foi um acidente, mas sim algo tenebroso. Devido a toda essa inconsistência na versão do pai e da madrasta da menina, a equipe médica que cuidou dela decidiu comunicar às autoridades. Uma unidade do Departamento de Polícia de Calgary rapidamente deu início às investigações, e o detetive Michael Cavilla, juntamente com a sua equipe, ficaram responsáveis pelo caso. Michael e os demais detetives da equipe trabalharam dia e noite com o objetivo de conseguirem evidências que provassem que o que aconteceu não foi um acidente. Mais tarde, um médico legista que analisou o corpo de Meika disse que os ferimentos dela não correspondiam em nada com uma queda na escada. Ele disse também que não haviam sinais de relações forçadas. No entanto, aqueles ferimentos, para ele, foram ocasionados por alguém. Com isso, estava mais que claro que Spencer e Mary estavam mentindo. A polícia chamou os dois para prestarem depoimento, e eles mantiveram a versão inicial afirmando que Meika havia caído da escada enquanto brincava. Apesar dos detetives terem certeza de que os dois estavam mentindo, eles não poderiam prendê-los ainda, pois as provas que tinham não eram fortes o suficientes para garantir uma condenação. Os dois então foram liberados e a polícia continuou trabalhando arduamente no caso. Durante as investigações, os detetives descobriram que o irmão mais novo de Meika, um menino de 4 anos na época, que é filho do pai dela com a madrasta, também estava na casa. Com isso, os detetives pensaram que talvez o menino pudesse ser uma testemunha de valor no caso, já que haviam grandes chances dele ter presenciado o que realmente aconteceu. Porém, todas as tentativas de comunicação para extrair informações do menino se mostraram falhas.
Ele estava com muito medo e assustado e não queria conversar com ninguém. Ao perceberem que o menino estava muito traumatizado por provavelmente ter presenciado tudo, os policiais decidiram descartá-lo como testemunha, pois sabiam que ele não seria capaz de falar o que realmente aconteceu. Posteriormente, a polícia começou a ouvir os vizinhos do casal, e um desses vizinhos disse aos detetives que era comum ele ver Meika com machucados pelo corpo. Esse vizinho disse ainda que um dia ele perguntou ao pai e à madrasta da menina sobre aqueles machucados, ao passo que eles disseram que ela se machucou brincando sozinha. Nos meses seguintes, apesar da dificuldade em conseguir provas, a polícia continuou investigando o caso. Enquanto isso, Spencer e Mary seguiram com suas vidas. Eles saíam, viajavam e passeavam como se nada tivesse acontecido, e pessoas próximas a eles disseram que eles não pareciam nem um pouco abalados com a perda. Os policiais perceberam que, apesar dos esforços, estava levando mais tempo do que o esperado para levantarem provas, e eles sabiam que o casal não confessaria por livre e espontânea vontade. Eles então decidiram se utilizar de uma estratégia conhecida na corporação como Mr. Big, Senhor Grande em português. Essa estratégia consiste em uma grande operação onde eles criam toda uma situação falsa, tipo um teatro em que os suspeitos participam, mas sem saberem. O objetivo principal dessa operação é se aproximar dos suspeitos e conseguir informações que ajudem a comprovar que eles realmente são culpados. No caso de Spencer e Mary, policiais disfarçados foram designados para fazer amizade com eles. Tudo isso levou tempo e, de acordo com fontes, quando a polícia iniciou essa operação, já fazia quase um ano que o crime tinha acontecido. Após os policiais conseguirem fazer amizade com o casal e terem adquirido uma certa confiança, eles começaram a jogar algumas iscas. Eles disseram que faziam parte de uma grande organização criminosa e que isso lhes rendia muito dinheiro. Eles apareciam com carros de luxo na frente do casal, joias, roupas caras e até fotos de viagens ao redor do mundo eles mostravam para alimentar a ganância deles. Bom, os carros, as joias e até algumas roupas eram todos itens que eles haviam aprendido de criminosos e estavam guardados como evidências. E as fotos das viagens ao redor do mundo era tudo Photoshop da melhor qualidade. Obviamente que tudo isso acabou atiçando o casal, e eles começaram a pensar como seria bom em ter tudo aquilo para eles. Eles então perguntaram para os seus novos amigos, que eram policiais disfarçados, o que eles precisavam fazer para participar dessa organização. Os policiais disseram que, antes de mais nada, a confiança era um dos pilares da organização, e eles teriam que provar que eram de confiança. O casal perguntou como eles poderiam provar isso, e os policiais disfarçados disseram que eles teriam que dar uma informação que é muito valiosa. Informação essa que, se mais alguém descobrisse, eles poderiam ir para a cadeia. Os policiais argumentaram que isso era uma espécie de garantia, caso eles pisassem na bola com a organização. Enquanto o casal pensava, os policiais disfarçados continuaram argumentando, e um deles até mostrou fotos de um corpo dizendo que foi ele quem fez aquilo, meio que para conseguir a confiança do casal. Os policiais disseram ainda que essa informação valiosa era para ser dada a um dos líderes da organização, e não para eles. Depois de pensarem, o casal concordou e uma reunião com esse tal líder foi marcada. Os policiais prepararam o local dessa reunião com câmeras escondidas e escutas que iriam registrar cada palavra do casal. Chegado o dia da reunião, Spencer e Mary foram levados até o local e lá eles deram detalhes sórdidos de como tiraram a vida de Meika. Bom, como vocês já sabem, eu não posso falar sobre esses detalhes aqui. O que eu posso dizer é que a menina sofreu muito. E fica muito claro que depois que o casal deu esses detalhes, o único motivo pela qual Spencer ligou para a ex-mulher para poder ficar mais alguns dias com a filha foi simplesmente para poder continuar fazendo as coisas ruins que estava fazendo com ela. Com essa confissão gravada em mãos, a polícia de Calgary prendeu Spencer e Mary em outubro de 2012, quase um ano depois do crime. Logo, a informação de que o pai e a madrasta de Meika foram os responsáveis pelo que aconteceu com ela se espalhou rapidamente e tomou proporções nacionais.
Todos ficaram chocados ao saberem do que realmente aconteceu, pois até então a versão oficial era de que Meika foi vítima de um acidente. Quando os detalhes sórdidos foram divulgados, as pessoas ficaram revoltadas e o casal passou a receber diversas ameaças. Os familiares, tanto do lado materno quanto do lado paterno da menina, não queriam acreditar no que a polícia descobriu. Eles nem tinham se curado da dor da perda e agora haviam recebido essa revelação absurda. Levados a julgamento, Spencer e Mary negaram todas as acusações e disseram perante o tribunal que os ferimentos existentes na menina haviam sido causados por ela mesma, pois ela era muito arteira. No entanto, todas as provas que haviam sido levantadas pela polícia mostravam o contrário. O casal continuou negando tudo até o último momento, e após alguns dias de deliberação, eles foram condenados à prisão perpétua, com chance de liberdade condicional após 17 anos. Mais tarde, os condenados tentaram entrar com um recurso para a diminuição de suas penas, o que foi negado. Em contrapartida, os promotores do caso conseguiram que eles tivessem a pena aumentada, e ao invés de 17 anos, eles só poderiam solicitar liberdade condicional após cumprirem 25 anos. Pessoal, uma informação rápida aqui. No ano de 2014, a Suprema Corte do Canadá determinou que confissões obtidas através de operações Mr. Big, como foi o que aconteceu no caso de Meika, seriam consideradas inadmissíveis no tribunal. Ou seja, mesmo que a polícia monte todo um esquema estratégico como um último recurso para conseguir a confissão de um suspeito, será em vão. Eu não encontrei informações do porquê a Suprema Corte do Canadá determinou isso, mas posso dizer que os criminosos agradecem. Meika Jordan foi velada e enterrada no Mountain View Memorial Gardens, na cidade de Calgary. Na época, Spencer e Mary participaram da cerimônia de despedida, já que eles ainda não eram vistos como suspeitos. Eles até chegaram a receber pêsames e fizeram carinha de tristes, mas graças ao trabalho investigativo da polícia, tudo foi descoberto e hoje eles estão pagando na prisão. Este foi o caso de Meika Jordan, uma menina alegre e brincalhona que teve a sua vida tirada por aqueles que deveriam protegê-la.